Senhor Presidente, no fim desta apresentação deste relatório preliminar e antes de qualquer consideração, que será sempre naturalmente, até pelas circunstâncias do próprio relatório nos ter chegado às mãos imediatamente antes do início desta reunião, o que aliás aproveito para agradecer porque é bom, por uma vez, termos conhecimento em primeira mão de um documento e não em segunda mão, como normalmente acontece, que já está mais do que discutida por todos, exceto pelos próprios intervenientes do trabalho. E, portanto, agradecer esse facto ao Sr. Deputado Relator e deixar-lhe nota também que claramente teve aqui um trabalho exaustivo e cuidadoso e que numa primeira impressão nos parece que o relatório é claro, imparcial e objetivo e, portanto, sem embargo de algumas considerações ou de outras considerações que venhamos a fazer a propósito do mesmo, numa leitura mais cuidada que o Grupo Parlamentar do PSD naturalmente levará a cabo depois desta reunião e a tempo da sua discussão na próxima semana. Mas dito isto também, e não posso hoje deixar de ser aqui algumas considerações que me saltaram desde já à vista daquilo que foi sendo dito e nomeadamente como ponto prévio o facto desta comissão de facto fez sentido. E fez sentido por duas ordens de razão, ao contrário do que se foi aqui tentando dizer muitas vezes, por duas ordens de razão. Para olharmos para o passado e para aquilo que não correu bem e para tirarmos aprendizagens para o futuro. E estas conclusões e recomendações vêm de facto ao encontro daquilo que no fundo o PSD entende que tem que ser também o resultado desta comissão. Até porque, tendo em conta que grande parte dos fundos de Revita tiveram a ver com a generosidade dos portugueses e esses donativos deste povo tão generoso também merecem respeito, tal como conhecermos todos os pormenores desta história, se podemos chamar-lhe história, e também merecem saber como foram aplicados os seus donativos. Sendo que me salta desde logo à vista daquilo que foi apresentando o Sr. Deputado Relator deste relatório, duas questões que eu vou aqui separar. Por um lado, a questão das infraestruturas, tudo aquilo que teve a ver com apoios diretos comunitários para infraestruturas públicas. Essas, de uma maneira geral, parece-me que do que aqui foi apresentando, funcionaram razoavelmente bem. Pode ter havido uma questão aqui ou outra, mas de pormenor e que depois analisaremos com cuidado. E depois, duas outras questões, que é a questão das habitações e é a questão dos apoios para a floresta, para a agricultura, tudo que tem a ver, no fundo, com aquilo que é o desenvolvimento do território. E nesses, de facto, parece-me que houve grandes falhanços e que ficaram aqui ditos, nomeadamente o tratamento desigual na questão das habitações, que o PSD sempre foi chamando a atenção e hoje também acabamos por perceber que está espelhado neste relatório, bem como a questão da violação ao Fundo Revita, como acabou por ser aqui dito. O Sr. Relator não o quis dizer, mas eu tomo a liberdade de o fazer por uma questão de memória, pelo Sr. ex-Ministro, então Ministro à data, Capolas dos Santos, e depois também o facto do Estado, ao contrário do que disse, não ter ressarcido o fundo em 900 mil euros. Porque se atentarmos naquelas foram as respostas do Sr. Primeiro-Ministro nas perguntas escritas que nos fez chegar, vou mesmo já terminar, Sr. Presidente, terão sido compensados com 2,5 milhões de euros para os apoios agrícolas, porque já havia uma medida do PDR e o Fundo Revita dizia que só podia ser aplicado caso não houvesse uma medida de política pública e, portanto, estes 900 mil euros continuam por estar sem que lhe seja feita esta compensação nos donativos dos portugueses, que recordo foram dos portugueses. E depois, e numa nota muito final, não posso deixar de referir que aquelas segundas habitações precisam de uma intervenção especial, porque são territórios com características especiais e não podemos olhar para elas do ponto de vista que olhamos para um qualquer resort numa zona turística, mas sim como elemento fundamental de dinamismo daquelas populações. E também, acima de tudo, nós queremos que aquela população não seja esquecida, porque há muito trabalho a fazer e temos de aprender com isso. E quando falamos muito de trabalho a fazer, não falamos de erguer monumentos com preços absolutamente escandalosos e milionários para homenagem às vítimas, porque nós entendemos que homenagear as vítimas é aquilo que falta fazer, que é as casas por construir, o combate à desertificação, o incentivo à instalação de empresas, criação de postos de trabalho, que para nós isso sim tem verdadeiramente prioridade. E acima de tudo, senhor
minhas senhoras e meus senhores, é necessário que se crie respostas urgentes, porque há claramente duas visões, e isso disse o Sr. Deputado Relator, ao que pensam os governantes e o que pensam quem não é governante. E estas duas realidades não podem ser separadas, nem andar em paralelo. É tempo das políticas para o Pinhal do Interior e para o interior serem aquelas que realmente o interior necessita e não percepções completamente diferentes. E se nós aprendermos isto, já valeu muito a pena, porque quem ganha é o país, é o território e são aquelas populações. Muito obrigada.